ele é um software que ele é bastante intuitivo, né? Ele é um software que possui uma interface gráfica bem amigável, e com uma configuração dos elementos bem intuitiva, né? Uma inserção dos elementos, uma configuração dos elementos bem intuitiva, e isso faz com que ele seja um programa muito didático, né? Com que ele seja um programa muito didático, que ele seja um programa muito acessível para quem está tendo o primeiro contato com software de simulação. A gente tem outros softwares de simulação de redes elétricas que são muito difundidos no mercado, né? A gente tem, por exemplo, o software que é utilizado a nível de Brasil para simulação de redes de transmissão, né, da rede básica do SIM, que é o AnaRede. Ele é um software bastante utilizado, né, que faz parte do pacote do CPEL. Ele é um software que ele utiliza uma série de códigos, uma série de mnemônicos para a definição dos parâmetros. Nós temos também o OpenDSS, que é o Open Distribution System Simulator, que ele é um software que é bastante utilizado para redes de distribuição, e dentro do OpenDSS tu tens uma linguagem de programação com a finalidade de declarar os elementos e de definir os seus parâmetros. Então, esses softwares, talvez eles sejam um pouquinho mais complicados de você ter um contato inicial, né? Já o PowerWord, ele fornece algumas vantagens de ter uma interface gráfica bem amigável, bem mais didática para o aluno que está tendo o primeiro contato com o estudo do fluxo de carga, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui para poder fazer uma apresentação rápida do software e para mostrar alguns aspectos a vocês. Todos estão vendo a minha tela, pessoal? Estou com o PowerWord aberto aqui. Sim, estamos vendo. Ok. Então, nós temos aqui o PowerWord aberto. Aqui já tem um sistema completo, né? Nós já temos aqui um sistema completo. Esse foi uma versão do trabalho que o professor Lira, ele passou para a minha turma quando eu estava fazendo mestrado. Eu não sei se tem alguma modificação com relação ao trabalho que ele passou para vocês agora, mas, de qualquer forma, né, é interessante para a gente visualizar muita coisa que a gente vai encontrar lá no trabalho de vocês, né? Primeiramente, o professor Bira, ele me comunicou que ele já entregou o sistema base para vocês, certo? Correto, pessoal? Só queria pedir um favor, que quando eu perguntar assim, vocês abram o áudio e respondem, tá? Senão eu vou ter que retornar o chat aqui. Eu vou ter que sair lá do programa, ok? Aí, então, mas mesmo assim eu vou apresentar rapidamente a respeito da edição dos elementos, dos principais elementos que a gente utiliza, né, na etapa de modelagem da rede, como a gente insere os principais parâmetros desses elementos. Então, é importante vocês terem esse conhecimento também, apesar do professor Bira ele já ter dado o sistema base para vocês, né? Nós temos aqui basicamente duas abas aqui no PowerWord, né? Nós temos a aba Edit Mode e a aba Run Mode. A aba Edit Mode, onde nós vamos inserir e modelar os elementos que a gente vai utilizar na nossa rede. E aqui nós temos a aba Run Mode, que é a aba em que nós vamos efetivamente realizar simulações aqui no nosso sistema, né? Então, vamos inicialmente criar uma rede.
Vamos aqui abrir um new case e vamos criar uma rede. A gente vai criar uma rede bem simples. Vamos criar uma rede bem simples. Vamos inserir primeiro uma barra. Nós vamos aqui em Edit Mode, Network, e vamos inserir uma barra, bus. Vamos definir aqui o nome da barra. Vamos definir aqui a tensão daquela barra. Vamos colocar em 13,8 kV. Aqui nós temos os parâmetros de orientação da barra, right, up, vou colocar a barra posicionada para cima, e o tamanho da barra e o comprimento, o mesmo tamanho, ok. Então nós temos aqui uma barra adicionada aqui no PowerWord. Pronto, nós temos uma barra adicionada. Agora a gente vai inserir algum elemento nessa barra. Eu vou definir essa barra aqui inicialmente como sendo uma barra de geração, né? Então vamos aqui desenhar um pequeno gerador e conectar aqui nesta barra. Então vamos aqui. Vamos em Edit Mode, Network, Generator, conectar, clicar 2 vezes aqui na nossa barra. Pronto. Nós temos aqui a opção de inserir um gerador. Vamos a alguns parâmetros importantes aqui desse elemento gerador. Vamos observar aqui a potência base do gerador, né, 100 MVA. Isso é uma potência base em que o professor Bira ele deve ter estipulado lá no comando do trabalho. Nós temos aqui a barra em que o gerador está conectado, e nós temos aqui 3 parâmetros bem importantes. Nós temos aqui o mínimo megawatt output, que seria a entrega mínima de potência ativa desse gerador, e nós temos o max megawatt output, que seria a máxima capacidade de entrega de potência ativa desse gerador. Se algum de vocês já tiverem dado uma olhada no trabalho, vocês vão observar que o professor Bira, para cada unidade geradora lá do comando do trabalho, né, ele dá esses 2 valores aqui. Ele dá o mínimo megawatt output e ele dá o max megawatt output. Então, vamos definir aqui 2 valores genéricos. O valor genérico mínimo 0 kW e o máximo 100 kW, tá ok? Só que o professor Bira, por padrão, ele não define esse megawatt set point. O que seria esse megawatt set point? Seria um valor localizado entre o mínimo e o máximo que a unidade geradora efetivamente vai estar entregando para a tua rede. Então, tu tens uma capacidade mínima e uma capacidade máxima de entrega de potência aqui da tua unidade geradora, e dadas essas capacidades mínimas e máximas, você configura o set point, e a partir desse set point configurado, tu vai ter uma configuração de entrega de potência ativa aqui para a tua rede. Só um instantinho, tá, pessoal? Vamos continuar aqui, pessoal. Perdão pela interrupção. Então, nós temos aqui os valores mínimos e máximos de entrega de potência ativa. Após isso, nós temos outro parâmetro importante, que é também a entrega mínima e máxima de potência reativa. Novamente, o professor Bira, ele dá lá no comando do trabalho, o professor Bira, ele dá lá no comando do trabalho o valor mínimo e o valor máximo de potência reativa que aquela unidade geradora ela é capaz de entregar,
e dados esses valores mínimos e máximos de potência reativa, você configura o set point de potência reativa que aquela unidade geradora vai estar entregando naquele instante, né? Então, vamos configurar aqui os nossos limites. Nós temos aqui o limite de potência, limite mínimo de potência ativa, o limite máximo. Vamos configurar aqui um set point de potência ativa de 80 megawatt. Vamos configurar aqui um set point de potência reativa de 50 e vamos colocar limites de 80 MVAR, menos 80 MVAR e 80 MVAR. Ficou claro isso aí, pessoal? Tudo ok até agora? Tudo ok. Tudo ok. Sim, sim. Então, vamos lá. Então, nós já temos aqui a nossa unidade geradora. Vamos agora acrescentar um transformador. Vamos acrescentar um transformador aqui no nosso sistema. Por padrão, você tem que primeiro criar uma barra. Vamos criar aqui a barra 2. Como esse vai ser um transformador elevador de tensão, então no secundário do transformador nós já vamos ter o nível de tensão de transmissão. Então nós estamos gerando em 13,8 kV e vamos transmitir, por exemplo, em 230 kV. Estamos gerando em 13,8 kV e vamos transmitir em 230 kV. Vamos configurar a nossa barra com estas grandezas. Pronto, a partir de então, vamos configurar o nosso transformador. Vamos aqui em Network, Transformer, barra 1 até a barra 2. Nós temos aqui alguns parâmetros do nosso transformador, né? Vamos observar aqui que ele vai da barra 1 até a barra 2, ele conecta a barra 1 à barra 2. Nós temos aqui o status dele, ele está em operação, né? O status dele está como closed. Nós temos aqui os parâmetros dos enrolamentos, né? Os parâmetros elétricos dos enrolamentos. Nós temos aqui a resistência série. Vamos colocar, por exemplo, 0,01, resistência série do enrolamento. A reatância, vamos colocar, por exemplo, 0,02. Vamos manter o valor zerado para a susceptância shunt. E vamos configurar um limite de transferência de potência para esse transformador igual a 160 MVA. O limite de transferência de potência aparente de 160 MVA. Então, nós estabelecemos esses limites aqui para o nosso transformador. Vamos dar um OK. Com isso, nós temos a criação do nosso transformador. Vamos aumentar aqui o relógio, que vai apresentar a porcentagem de carregamento desse transformador. Nós já criamos um gerador, já conectamos esse gerador a uma barra, criamos também um transformador e conectamos ele a duas barras, e agora a gente vai conectar uma linha de transmissão. Por padrão, nós vamos novamente criar uma barra, vamos aqui Edit Mode, Network e Bus. Vamos criar a barra 3, nível de tensão de 230 kV, a orientação up, vamos dar um OK. E vamos criar uma linha de transmissão. Edit Mode, Network, Transmission Line. Da barra 2 até a barra 3. Ok. Nós temos aqui parâmetros bem semelhantes àqueles que nós configuramos para o transformador, né? Nós temos aqui a conexão da linha entre a barra 2 e a barra 3.
Nós temos aqui o status da linha como fechada, uma linha está em operação. Vamos colocar aqui a resistência série da linha como 0,03 PU. Vamos colocar aqui uma reatância série da linha como 0,07 PU, colocar um valor genérico, né? Uma susceptância shunt igual a 0,001 PU, e vamos colocar um limite de transferência de potência ativa igual a 100 MVA. Potência ativa não, potência aparente igual a 100 MVA. Com isso, nós temos a criação da nossa linha de transmissão. São parâmetros bem semelhantes ao do transformador. Carlos, Oi, pode quando falar. você coloca esse limite A, é o que o professor chama no trabalho de capacidade, MVA, é? Isso, exatamente. Quem perguntou? Wendler. O Wendler, né? Exatamente, Wendler. É isso mesmo. E esses outros limites, B, C, D, seriam em que situação? Olha, usualmente o PowerWord ele faz uso desse limite A, né? Para o nosso objetivo de fazer uma simulação no domínio em regime permanente, né? Já atende já. Esses outros limites são para outros casos de estudo de curto-circuito, de estudo de simulação dinâmica, que já foge do escopo do nosso trabalho. Né? Obrigado. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, essa capacidade em MVA é justamente esse limite aqui que está aparecendo aqui na configuração dos parâmetros, correto? Vamos dar um OK. Nós temos aqui a nossa linha de transmissão criada. Diminuir o reloginho dela. OK. Vamos agora adicionar uma carga. Vamos adicionar uma carga. Aqui na nossa barra 3, vamos adicionar uma carga. Edit Mode, Networking e Load. Vamos colocar aqui uma carga na nossa barra 3. Temos aqui a tela de configuração da nossa carga. Nós temos aqui a barra na qual a carga está conectada, e nós temos aqui alguns parâmetros interessantes que nós podemos nos atentar neste ponto aqui. Nós temos aqui a configuração das parcelas de potência da carga. Nós temos aqui as parcelas de potência constante, de corrente constante e de impedância constante. Qual a diferença entre esses três parâmetros aí? E qual parâmetro vocês devem utilizar no trabalho de vocês? Alguém pode responder, pessoal? Pessoal? Nós temos aqui os parâmetros de potência constante, de corrente constante e de impedância constante. Alguém pode responder a diferença entre esses três parâmetros aí e qual deles vocês devem utilizar no trabalho? Alguém, pessoal? Eu acho que a gente vai usar a potência constante de 100 MVA, mas eu não tenho certeza, não sei diferenciar no momento. Por quê? Quem falou? Wendler. O Edra. Por que essa potência constante? Não sei ele responder. A pergunta é que pega, justifique sua resposta. Eu baseei só pela potência base que ele deu mesmo. Essas parcelas de potência, elas denotam o comportamento da carga em termos de absorção de potência com relação à tensão no seu terminal. O que isso quer dizer? Vamos supor, por exemplo, que nós configuremos uma carga no nosso sistema como sendo uma carga de potência constante. Então, ok, nós temos uma carga
e configuramos essa carga como sendo potência constante. Nós definimos a potência dessa carga na parcela ativa como sendo, por exemplo, 100 kW. Nós configuramos uma carga de potência constante e com valor de 100 kW. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, apesar de ocorrerem variações no nível de tensão na qual aquela carga está conectada, essa carga ela sempre vai absorver 100 kW, independentemente da tensão no qual essa carga ela vai estar conectada. Então, isso é uma carga de potência constante, ok? Então, vamos configurar aqui 100 kW de potência ativa e 50 kVAR de potência reativa. Já a carga de corrente constante, ela apresenta um comportamento diferente. Nós configuramos a potência da carga e quando nós aplicamos variações de tensão na barra em que essa carga vai estar conectada, apesar dessas variações de tensão, ela sempre vai consumir a mesma quantidade de corrente. Apesar de tu variar a tensão nessa carga, ela sempre vai consumir a mesma quantidade de corrente. E para carga de impedância constante, apesar de tu variar a tensão na qual está conectada, a tensão na barra no qual está conectada essa carga, ela sempre vai manter a mesma impedância, o que vai refletir no comportamento quadrático da absorção de potência em relação à tensão na qual aquela carga ela está conectada. Mais ou menos isso aí é o comportamento da carga com relação à tensão na barra na qual ela está conectada, né? Para o trabalho de vocês, eu penso que o professor Bira, ele não deve ter especificado, né? Não deve ter especificado a respeito de qual parcela vocês devem utilizar, né? Mas devido a isso, por padrão, a gente coloca as nossas potências ativa e reativa como sendo parcela de potência constante, ok? Então, no trabalho de vocês, salvo uma determinação ao contrário, lá no comando do trabalho que o professor Bira apresentou, vocês utilizam a carga como sendo de potência constante. Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou claro, pessoal? Ficou sim. Então, tá ok. Então, vamos colocar aqui o tamanho da carga, o display size, orientation, vamos colocar para o lado esquerdo, left. Ok. Vamos mudar aqui. Ok. Vamos adicionar agora um banco de capacitores a essa nossa rede. Edit Mode, Network, Switched Shunt. Vamos colocar aqui. Nós temos aqui a configuração dos parâmetros do nosso banco de capacitor. Ele vai ser conectado aqui na nossa barra 3. Vamos colocar uma potência nominal de entrega de potência reativa igual a 60 mVAR e vamos colocar aqui uma orientação para o nosso lado direito. Ok. Então, aqui nós temos uma rede básica montada aqui na nossa rede. Ficou alguma dúvida, pessoal? Nós basicamente vamos utilizar esses elementos, os elementos mais básicos aqui da nossa rede no trabalho de vocês. Ficou alguma dúvida com relação à modelagem desses elementos? Poderia repetir esse último, por favor? Não entendi bem o que ele representa no sistema. O banco de capacitores, ele entrega potência reativa.
qual a função da entrega de potência reativa no sistema? Por que a gente injeta potência reativa no sistema? Alguém pode responder? Qual a necessidade de injetar potência reativa no sistema? Para que ela serve? Compensação? Oi? Compensação. Pois é, mas qual o efeito dessa compensação reativa na nossa rede? Qual o efeito que essa compensação de energia reativa ela tem na nossa rede? Alguém quer responder, pessoal? Pode falar. Está aqui para aprender. Mais alguém, pessoal? Eu vou, não é chutar, mas eu acho que quando a carga ela aumenta do sistema, ela consome muita potência ativa e o banco de capacitor ele tem que compensar, às vezes entregando reativa, algo do tipo. Isso. Isso aí é um efeito residual da inserção de banco de capacitores, né? As cargas conectadas na nossa rede, elas demandam potência reativa, né? Elas demandam potência reativa. E aí, quando tu não tem banco de capacitores conectados à tua rede, né, a totalidade da potência reativa entregue, ela é entregue pelas nossas unidades geradoras centralizadas, as nossas unidades geradoras de grande porte. Já quando tu inseres uma forma de compensar essa energia reativa, o efeito é que tu tens uma parte da entrega da demanda de energia reativa necessária, né, dessas cargas, pelas nossas unidades compensadoras de reativo, né? Nós temos o conceito de compensação reativa. E o efeito dessa compensação reativa é que ela acaba melhorando o perfil de tensão da rede. Então, quando tu tens uma rede em que ela está muito carregada, tu tem uma rede que ela está muito carregada, que ela está demandando muita potência ativa e que ela está demandando muita potência reativa, quando tu inseres uma fonte alternativa de potência reativa aqui nessa rede, além de tu compensar a potência reativa que aquela carga ou que aquele conjunto de carga ele vai estar consumindo, você tem também um efeito de melhorar o perfil de tensão daquela rede. Então, tu, além de compensar a demanda de potência reativa que as cargas estão pedindo, tu tem também um efeito de melhorar o perfil de tensão daquela rede, sendo que o efeito do banco de capacitores, ele é um efeito mais local. Por exemplo, tu tens aqui um determinado alimentador de uma determinada subestação aqui do Guamá, por exemplo. Aí tu tens aqui um banco de capacitores que ele está instalado lá nesse alimentador, só que ele é um banco de capacitores chaveado, que ele passa a maior parte do dia fora de operação. Mas aí tu tens o horário de ponta aqui nesse alimentador do Guamá, que ocorre durante o período da noite, por exemplo. Durante esse horário de ponta, tu tem muitas cargas conectadas, essas cargas demandando muita potência, e devido a isso, tu tem uma piora do perfil de tensão aqui nesse teu alimentador. Então, nesse horário de ponta, tu pega, chaveia o teu banco de capacitores, tu coloca ele em operação, esse banco de capacitores ele vai suprir parte da demanda de potência reativa das cargas desse alimentador do Guamá, e adicionalmente ele vai melhorar o perfil de tensão das barras próximas à conexão
desse banco de capacitores. Então, esses são os principais efeitos da inserção desses bancos de capacitores aqui na tua rede. Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou sim, Carlos. Só uma questão, porque eu li rapidamente aqui o que ele pediu, e eu pelo menos não identifiquei tipo assim, bote banco de capacitor, ou em algum momento uma indicativa de usar. Em que situação a gente, sei lá, se for simular o que ele pediu, aí, poxa, tá dando algum problema, aí eu consigo ter a conclusão de que, poxa, se eu botar um banco de capacitor aqui, vai resolver. Uhum. Quem perguntou? Wendler. O Wendel é o seguinte, o objetivo do professor Bira, nesse trabalho que ele passou para vocês, é fazer uma análise da operação da rede. Fazer uma análise da operação da rede. É supor que tu seja o operador do sistema, correto? Tu está acompanhando o sistema em tempo real, está acompanhando todas as variáveis do sistema, a entrega de potência ativa e reativa pelas unidades geradoras, o consumo na carga, o nível de tensão nas barras, o carregamento das linhas, os transformadores. Tu é o operador nacional do sistema, né? Tu é o cara do INS lá, tu está acompanhando todas as variáveis do sistema em tempo real. Aí, mediante a essa operação no sistema, ocorre uma contingência. Seria uma contingência, seria um evento inesperado aqui que ocorre na tua rede. Vamos supor, por exemplo, a perda de uma unidade geradora, a perda de uma linha de transmissão, a perda de um grande bloco de carga, a perda de um transformador, por exemplo. Então, ocorreu uma contingência na operação em tempo real da tua rede, né? E mediante a ocorrência dessa contingência, você, como o operador, você vai ter que tomar uma medida para mitigar essa contingência, para manter, na medida do possível, o atendimento à carga, só que manter esse atendimento à carga com qualidade, com eficiência e com segurança. Então, esse é o objetivo do trabalho que o professor Beira para vocês, né? Vamos supor, por exemplo, que nós temos aqui o sistema, no nosso caso base, e ocorre uma determinada contingência, e essa determinada contingência, por exemplo, a perda de uma linha de transmissão, ela implicou na piora do perfil de tensão de algumas barras. Aí você toma como medida mitigadora dessa contingência a inserção de banco de capacitores nas barras ou em uma barra em que está ocorrendo subtensão, que vai ter um efeito residual nas barras já adjacentes, né? Só que do ponto de vista da operação mesmo, essa não é uma medida factível. Do ponto de vista do planejamento seria, mas do ponto de vista da operação, que é o objetivo do trabalho de vocês, não seria uma medida factível. Porque vamos supor, por exemplo, que tu és o cara do ONS, né? Tu tá acompanhando a operação aqui da rede, ocorre a contingência, tem subtensão, aí tu bota uma equipe rapidamente para construir um banco de capacitores, a equipe vai se deslocar para construir o banco de capacitores, constrói o banco de capacitores e coloca em operação. Isso é factível do ponto de vista da operação? Não, porque nós já temos uma janela de tempo muito grande entre o projeto desse banco, a implementação desse banco de capacitores e o comissionamento dele do sistema, né? Então, do ponto de vista do planejamento, seria factível, mas do ponto de vista da operação, que é o objetivo do trabalho de vocês, não seria factível. Então, para o trabalho de vocês, essa não seria uma solução passível de ser adotada. Ficou claro mais ou menos isso aí, Wendel? Entendi, obrigado. Ok. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Então vamos simular aquela rede que eu já tenho aqui modelada.
Deixa eu abrir a localização aqui. Sistema base. Vamos no Run Mode, nós estamos aqui para rodar a simulação, nós vamos em Run Mode, Tools, Solve, nós temos aqui as opções de fluxo de carga, nós temos por padrão aqui o método de Newton, vamos selecionar o método de Newton por padrão, para a resolução do fluxo de carga, e vamos aplicar na setinha verde aqui, para a gente rodar o fluxo de carga. Todos estão vendo a simulação aí, pessoal? Tá tudo ok? Tudo certo. Tudo certo. Então, o interessante do PowerWord, como eu já havia falado, né, é que ele é muito didático, né? Então, vocês podem ver aqui as setinhas que representam o fluxo de potência, né? Nós temos setinhas saindo das unidades geradoras, nós temos setinhas atravessando os transformadores, as linhas, chegando até as cargas. Então, nós temos aí a operação básica do nosso sistema, né? Nesse sistema que eu utilizei nas minhas simulações, eu coloquei a minha barra slack ou a minha barra de referência como sendo a barra 11. Qual a função dessa barra slack? Alguém pode me responder, pessoal? Qual a função dessa barra slack? E aí, pessoal, qual seria a função dessa barra slack aí? Qual a função da definição dessa barra slack ou barra de referência? Alguém pode responder, pessoal? Alguém tem algum palpite? Pode falar. Wendler, tem algum palpite? No momento, não. Pensando aqui. Pode pensar mais um pouquinho. Alguém tem algum palpite, pessoal? Qual a função dessa barra slack? Onde estaria mesmo essa barra no sistema? Eu coloquei ela como sendo a minha barra 11 aqui. Nós temos uma unidade geradora aqui configurada como sendo a barra slack. Eu não lembro muito bem, mas quando você escolhe uma referência, os outros valores de PU dos outros equipamentos ficam referenciados a ela? Isso, é por aí. Estamos chegando lá. É por aí mesmo. Alguém tem algum complemento com relação à contribuição do Wendler, pessoal? É por aí mesmo. Então, vamos lá. Essa barra slack, ou barra de referência, conforme vocês viram lá na teoria de fluxo de carga, que o professor Bira deu para vocês, ela é uma barra que tu tens especificado o nível de tensão e o ângulo. Tu tem especificado tanto o nível de tensão quanto o ângulo. Então, a partir disso, ela serve como referência angular para todo o teu sistema e também como referência de tensão para o teu sistema. Vamos tomar como pressuposto de que a transferência de potência ativa
ela se dá entre a diferença angular entre duas barras adjacentes. Então, vamos supor, por exemplo, que aqui na barra 11, tu coloque ela como sendo uma barra que tem tensão de 1 PU e ângulo de 0 grau. Tu tem uma tensão de 1 PU e ângulo de 0 grau, aqui na minha barra 11. Na minha barra 7, ela já vai ter uma diferença de potência em relação à minha barra de referência. Vamos pegar um exemplo numérico que está aqui mesmo, né? Na minha barra 11, conforme a simulação rodou aqui, a gente tem um nível de tensão de 1,030 PU e nós temos aqui um nível de um ângulo de menos 2,18 graus. Então, esse é a minha referência angular e a minha referência de tensão para esse meu sistema. Aqui, em relação à minha barra 11 e à minha barra 7, nós podemos ver que há uma diferença no nível de tensão. Aqui na minha barra 11, o nível de tensão era 1,03 PU, aqui eu tenho 1,028 PU. Então, devido a essa diferença de tensão, eu tenho uma transferência de potência reativa entre a minha barra 11 e a minha barra 7, e aqui eu tenho também uma diferença no ângulo entre as minhas duas barras. Aqui na minha barra 11 eu tenho um ângulo de menos 2,189 graus, e aqui na minha barra 7 eu tenho um ângulo de menos 3,063 graus. Ou seja, nós temos aqui que a minha barra slack, ela serve como referência de tensão e como referência angular para o meu sistema, sendo que a partir dessa diferença de tensão, dessa referência de tensão e dessa referência angular, são estabelecidas as diferenças de tensão e as diferenças de ângulo para as demais barras, que possibilitam a transferência de potência, tanto reativa como ativa, entre as barras aqui do meu sistema. Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Eu fiquei com dúvida em por que a barra 11. Você poderia ter escolhido, por exemplo, a barra 10? Poderia sim, foi critério meu escolher. Entendi. E quando você escolhe uma, você que coloca esse valor em PU e define o ângulo, ou é uma coisa, tipo assim, um cálculo, e já tem que ser esses valores, algo do tipo? Eu defino o ângulo. Eu defino o ângulo e a tensão dela. Entendi, obrigado. Ok. A princípio, eu posso, normalmente, se utiliza uma barra de referência como sendo uma barra de geração. Aí, nessa barra de geração que você coloca como sendo a sua barra de referência, você toma ela como sendo a referência de tensão e de ângulo para todo o teu sistema. Ok? Ficou claro isso aí, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Mas qual é esse valor de ângulo que eu tenho que escolher? Fiquei em dúvida. A princípio, normalmente, nos problemas numéricos, se escolhe o ângulo de 0 grau, né? Mas isso é um problema meramente numérico mesmo. O importante é que ela vai servir como referência angular. Certo. Ok? Alguém mais tem alguma questão? Pode falar. Em questão do Power Word, não tem nenhuma configuração, por exemplo, para me identificar que essa barra 11 é uma barra slack, existe alguma configuração dentro do Power Word para me definir ela com essa função ou não? Quem perguntou? Daniel. Daniel, vamos lá. Aqui tu tens a nossa barra 11, que nós configuramos como a nossa barra slack. Vamos abrir aqui a tela de configuração dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um lugarzinho lá que você marca para definir ela como sendo a sua tensão de referência ou não. Deixa eu ver aqui.
Stability. Isso é uma boa pergunta. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Eu sempre utilizo essa barra 11 aqui como sendo a minha barra de referência. Tá aqui. Você vem aqui, Daniel, você vem diretamente aqui na barra. Nós temos aqui a nossa barra 11 e aqui tu tem a opção de configurar ela como sendo a tua Slack Bus, como sendo a tua barra de referência. Aí aqui tu configura tanto o nível de tensão dela como o ângulo também, que vai ser tomado para todo o teu sistema. Ok? Ok, Daniel? Ok, professor. Muito obrigado. Aí, por exemplo, se a gente quisesse escolher aqui a nossa barra 10, faríamos o mesmo processo. Configuramos como sendo a barra Slack, configuramos a tensão e também o ângulo da nossa barra aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Alguém ficou com alguma dúvida nisso aí, pessoal? Eu fiquei com uma dúvida referente no PDF do professor, ele faz uma observação que as linhas de transmissão são representadas pelo modelo Pi. E aí no software eu não estou conseguindo identificar em que momento tem ali a linha de transmissão com o modelo Pi. Quem fez a pergunta? O Wendler. O Wendler, é que por padrão o PowerWord ele já utiliza já o modelo Pi. Então, por padrão, ele já utiliza. É por isso que aqui não tem uma configuração específica para tu definir isso aí. Por padrão, ele já coloca como sendo modelo Pi, já. Que é o modelo mais utilizado, né? Principalmente para linhas de transmissão. Tens o modelo Pi. Certo? Entendi. E no caso, pelo trabalho, pelo que eu estou vendo, a gente não vai precisar botar nenhuma carga, né, como você colocou, porque ele fala dos dados das linhas, fala do transformador e da questão dos geradores nas barras. Então, não teria nenhuma carga, né? Tem sim. Tem? Tem. Só para tirar essa dúvida aí. O professor Bira não me passou o trabalho, mas compartilha a tua tela com o PDF aí para eu ver. Só para tirar essa dúvida aí. Deixa eu ver. Aqui. Aqui seria linha, né, transformador. Ok. Isso aqui tá ok. Ok? Ok, pode passar. Aí tem essa daqui. Tá. Aí. Eu que fui cego, tá aqui. Tá. Tem 3, né? Na verdade, tem 5, né? Tem 5 cargas aí. É verdade. Certo? Aqui no final. Aqui que é o gerador, né? Isso. Exatamente. Aí esses daqui não tem gerador e só tem carga. Esses daqui, nego dos tracinhos, né? Isso mesmo. Tá ok. Obrigado, desculpe o erro. Não, tranquilo. Alguém mais tem alguma questão, pessoal? Todos estão vendo minha tela? Sim. Além de servir como referência angular, a barra de referência, a barra Slack, ela tem outra função muito importante. Que função é essa? Pergunta de R$1 milhão. Ela tem outra função muito importante. Que função é essa? Alguém tem mais algum palpite? Vamos lá, pessoal. Nós já falamos que a barra de referência, ela serve como referência de tensão e referência angular para a nossa rede, só que ela tem outra função
também muito importante. Então, a barra slack, ela serve também como um parâmetro para fechamento do balanço de potência. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer que a barra slack, ela vai suprir a quantidade de potência ativa e de potência reativa para fechar o balanço de potência do teu sistema. O que isso quer dizer? Na prática, vamos supor, por exemplo, que na minha barra 1, essa unidade geradora, ela tem uma capacidade máxima de transferência de potência ativa de, vamos ver aqui, de 300 megawatts. Ela tem uma capacidade máxima de transferência de potência ativa de 300 megawatts. E a minha barra 10, ela tem uma capacidade máxima de transferência de potência ativa de 250 megawatts. Vamos supor que ocorram acréscimos de carga aqui na nossa rede. Nós temos sucessivos acréscimos de carga aqui na nossa rede e as nossas unidades geradoras da barra 1 e da barra 10, elas vão estar sempre entregando a mesma quantidade de potência, independentemente dos acréscimos de carga. Elas vão entregar a quantidade de potência que você como sendo o set point de potência ativa. Vocês aqui têm o limite mínimo e o limite máximo de entrega de potência ativa, e independentemente dos acréscimos de carga, essa minha unidade geradora da barra 10, ela sempre vai entregar a potência que vocês definiram como sendo o set point de potência ativa. O mesmo vale aqui para a nossa barra 11. E toda a potência adicional necessária, ela vai ser suprida aqui pela nossa barra slack. Ou seja, a potência adicional necessária, que as cargas adicionais elas estão demandando, toda essa potência ela vai ser suprida pela nossa barra de referência para, desta forma, fechar o balanço de potência. Com relação ao trabalho de vocês, o que vocês têm que se atentar é que, se durante alguma contingência, os limites de potência, tanto ativa como reativa, da barra slack, eles não foram violados. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós temos aqui a nossa barra 11, que foi configurada como sendo a nossa barra de referência, e nós temos aqui o limite de entrega de potência ativa de 200 megawatts e o limite de entrega de potência reativa de 150 MVAR. Mas, como eu já havia falado anteriormente, essa barra ela serve para fechar o balanço de potência. Então, vamos supor que após uma determinada contingência, para esse sistema ter o seu balanço de potência fechado, é necessário que essa barra slack ela entregue uma quantidade de potência ativa acima desses 200 megawatt e acima desses 150 MVAR. E se ela necessita entregar isso pelo balanço de potência, ela vai entregar para fechar o nosso balanço de potência numericamente aqui no nosso software. Então, você tem uma condição que ela é numericamente satisfeita aqui na nossa simulação, só que no caso real, ela extrapola os nossos limites de entrega de potência aqui da nossa unidade geradora. Então, nós temos aí uma inconsistência da nossa simulação com relação ao caso real. E se em algum momento vocês
caírem nessa inconsistência, o professor Beira ele pode descontar alguns pontos aí do trabalho de vocês. Ficou claro isso aí, pessoal? Foi claro? Não ficou claro onde eu iria verificar que ultrapassou o limite, em que medidor, onde eu vou verificar isso? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo. Nós temos aqui a nossa barra 1. A nossa barra 1, o set point dela é 275 megawatts, certo? Quem fez a pergunta mesmo? O Wendler, né? Isso. Isso. Nós temos aqui 275 megawatts, set point na barra 1. Nós temos aqui 180 megawatts, set point na barra 10. E vamos verificar o limite da nossa barra 11. Vamos verificar o limite da nossa barra 11. O limite da nossa barra 11 é 200 megawatts. Tá ok. Vamos aumentar a carga. Vamos pegar aqui a nossa carga da barra 6 e vamos colocar uma potência, vamos aumentar em 50 megawatts. Vamos colocar aqui 200 megawatts. Vamos dar um ok. A entrega de potência ativa na minha barra de referência, aqui nesse instante, ela é 161 megawatts. Vamos rodar a simulação, está em 213, ok? Sendo que o limite dela, vamos verificar, é 200. Ou seja, nós temos uma condição numérica, nós temos aqui uma consistência numérica, né? Numericamente, o problema ele ainda está sendo resolvido, né? Nós ainda estamos executando o fluxo de carga com resultado numérico satisfatório, só que esse resultado não corresponde com os limites do caso real, porque já ultrapassou o limite de entrega de potência aqui da nossa barra 11. Então, nós já temos uma inconsistência aqui nas nossas simulações. Ficou claro aí, Wendler? Ficou sim, Carlos. Então, nesse caso, na realidade, iria dar problema. E o que eu poderia fazer, eu como supervisor, aí, em que equipamento eu posso mexer para fazer isso? No caso, eu posso afirmar que para essa carga não vai ter jeito? Ou tem uma solução? A prioridade é tu manter o atendimento à carga. Tu tem que fazer tudo o possível para tu garantir uma operação segura, tu garantir uma operação estável, mantendo o atendimento à carga. O que tu poderia fazer aqui? Nesse caso, tu poderias mudar o set point das outras unidades geradoras. Nós ainda temos folga de geração, né? Então, tu pode mudar o set point de potência das outras unidades geradoras. Vamos mudar aqui. Aqui nessa barra 10, vamos verificar que condição nós temos aqui. Nessa nossa barra 10, nós temos um limite máximo de entrega de potência ativa 250 e nós temos um set point de 180. A gente tem uma folga boa, né? Então, você como operador, você pode modificar o set point de potência dela de 180 para 200, por exemplo. Mudou de 180 para 200. Vamos rodar aqui. Nós temos aqui uma entrega de potência para a nossa carga, considerando esse acréscimo. Nós temos aqui uma obediência ao limite da barra 10 e o limite da barra 11 não foi extrapolado também. Então, nós temos uma condição ok aqui para a operação do nosso sistema. Ok? Entendi, sim, show de bola. Só uma consideração. Por exemplo, você modificou ali na geração da barra 10 e solucionou o problema, beleza. Mas eu fiquei curioso por que por exemplo, se fosse necessário modificar ali na barra 10, mas também fosse preciso modificar ali na barra 1, as de 2 gerações. Isso não pode interferir, por exemplo, no atendimento à carga da barra 3, por exemplo? Eu posso fazer essas modificações para ajustar um problema, mas não cria outro em outra carga, vai ter uma sobretensão naquela carga ou algo do tipo? Pois é, isso é uma pergunta muito boa. Essas simulações que nós estamos fazendo aqui, elas são feitas exaustivamente lá pelo operador, né? A gente tem aqui o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que ele tem
que ele tem um sistema todo modelado, né, com todas as informações em tempo real, de nível de tensão, de carregamento, de capacidade, de potência, ele tem tudo isso em tempo real. E ele também tem uma série de cenários já previamente simulados. Então, o que acontece? Quando tu tem qualquer tipo de contingência, tu já tem uma simulação que vai ver como o sistema vai se comportar naquela contingência, se, por exemplo, não vai ter uma sobrecarga, nenhuma linha, ou não vai ter uma subtensão, e para a solução dessa contingência também, ele já vai ter uma simulação de alguma medida mitigatória, e se essa medida mitigatória, ela não vai resultar em um problema em outra parte do teu sistema, né? Então, essas simulações desses cenários, eles são feitos exaustivamente, justamente para dar uma segurança maior e uma confiabilidade maior para a tua rede, né? Então, esses cenáriozinhos que nós estamos fazendo aqui, eles são feitos exaustivamente mesmo lá pelo operador do sistema. Tá ok, Wendel? Perfeitamente. E Carlos, eu fiquei curioso porque tanto quando você colocou uma situação que daria problema na realidade, quanto agora que você corrigiu, pelo menos olhando rapidamente, eu não vi em nenhuma barra ali uma situação que dê um PU menor que 0,95 ou maior que 1,05. Ou seja, tudo está dentro de uma especificação. Em que situação pode ocorrer que eu teria problema com esse PU? Porque eu não estou vendo muita alteração nele, e foi um requisito no PDF, né, a gente fazer com que todas as tensões, está escrito assim, estejam dentro dessa faixa. O que iria mudar, causar um problema? Pois é. Isso aqui nós temos a operação no caso base. Eu vou manter essa operação aqui somente com a adição daquela carga ali na barra 6. Vamos verificar o nível de tensão, conforme o Wendler havia falado. Vamos verificar aqui o nível de tensão. A gente pode verificar tanto no diagrama, como também aqui dentro dessa nossa aba aqui. É Limit Monitoring, bem aqui, olha, onde eu fui. Limit Monitoring. Vem aqui, Limit Monitoring. E aqui nós temos uma tabelinha onde ele fala todos os limites de tensão aqui das nossas barras. Tanto em PU como em kilovolt mesmo. Então, nós temos aqui PU 1,03, 1,02, 1,00, 1,03, 1,01, 0,99, 0,02, está tudo ok aqui. Então, nós temos a operação aqui no caso base, funcionando conforme os requisitos de segurança entre 0,95 e 1,05. Vamos simular agora uma contingência. Alguém diga aí uma linha que vai cair do sistema. Teve um raio e a proteção abriu. Vamos abrir a proteção de uma linha aí. Alguém fala uma linha para a gente abrir aí a partir da ocorrência de um raio. Linha 334, né? Isso? Isso. Então, caiu um raio aqui na nossa linha 34, a proteção abriu, e essa linha, ela está fora de operação. Vamos observar como o nosso sistema, ele está se comportando aqui nesse caso. Então, o que nós temos aqui? Nesse caso, nós temos aqui, já visualmente, né, uma sobrecarga aqui da nossa linha 23. Vamos ver se nós temos alguma subtensão. Nenhuma subtensão ainda. Vamos botar mais uma linha. Colocar mais uma linha. A linha 46. Agora foi um impacto bem maior. Nós temos aqui sobrecarga no transformador 11.7,
nós temos sobrecarga na linha 8,6, nós temos sobrecarga na linha 2,3, nós temos sobrecarga na linha 4,9, e vamos ver o nível de tensão. Nós temos aqui subtensão na nossa barra 3 e subtensão na nossa barra 6. Então, tá vendo aí, Pedro? Nós temos aí uma contingência, mediante essa contingência, nós tivemos subtensões bem críticas aqui na nossa rede. Vamos considerar apenas a perda da nossa linha 4,6. Vamos observar como o sistema se comporta. Mediante a perda da linha 4,6. Novamente, nós tivemos nenhuma subtensão. Mas quando nós colocamos a nossa linha 2,3, novamente nós temos aquela mesma condição de subtensões significativas aqui na nossa rede. Entendeu? Era 3, 4 e não 2, 3. Isso, era 3, 4. É verdade, era 3, 4. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, novamente, nós temos essa condição aqui de subtensões bem significativas aqui na nossa rede. Deu para visualizar aí mais ou menos, velho? Deu sim, bem melhor agora. Mas em que situação eu daria sobretensão? Não é possível? Dá maior que 1,05? Porque nesse caso deu problema em quase todo mundo e foi sub, né? Uhum. Sobretensão, normalmente, ela ocorre em duas condições: excesso de geração e carga leve. Excesso de geração e carga leve. Vamos supor, por exemplo, que nós temos aqui um alimentador residencial, uma condição muito comum. Um alimentador residencial que durante a tarde tu tem pouca gente naquele alimentador, né? Tu tem pouca gente consumindo energia ali no teu alimentador, e tu tem muita penetração de energia fotovoltaica. Em cada casa daquele alimentador, tu tem uma geração fotovoltaica. Aí, qual a condição que tu tem? Tu tem pouca carga, porque tu tem poucos consumidores ali na residência durante o período da tarde, e tu tem elevada geração, porque tu tem o período de máxima irradiação solar. Então, tu tem pouca carga, elevada geração. Nesse caso, tu pode ter um problema de sobretensão, certo? Entendi, sim. Outra condição de sobretensão que pode ser típica, quando tu tens uma baixa carga e quando tu tens também uma elevada injeção de potência reativa. Vamos supor, por exemplo, que nós temos aqui uma indústria de grande porte. Essa indústria de grande porte, ela instalou banco de capacitores na sua instalação para fazer compensação reativa. Só que esses bancos de capacitores, eles são fixos, eles não são chaveados. Então, o tempo todo eles estão em operação. Só que, durante a madrugada, a operação dessa fábrica, ela baixa para níveis bem pequenos. Tu tem pouca manufaturação de produtos, enfim, tu tem poucas linhas de produção em funcionamento, e dessa forma tu tem uma carga muito leve, tu tem uma carga muito baixa. Aí tu tem uma condição de carga leve e tu tens uma condição de banco de capacitores que continuam em operação, injetando potência reativa. Aí tu tem carga leve, elevada injeção de potência reativa. Nesse cenário também você pode ter uma condição de sobretensão. Ficou claro? Ficou sim. Então, basicamente, nesses problemas, o nosso procedimento é verificar qual gerador está com folga e aumenta. É basicamente só isso que a gente pode fazer num sistema como esse para tentar reorganizar. A primeira medida é buscar equilibrar as tensões, né? Buscar equilibrar as tensões e os carregamentos e manter o atendimento à carga. Esse é o primeiro objetivo. Manter o atendimento à carga
e fazer com que o sistema ele tenha as tensões entre 0,95 e 1,05. Se não der para manter a carga, após isso você tem que prosseguir aos cortes de carga, que podem ser cortes tanto totais como parciais. É interessante que vocês implementem cortes parciais de carga. Por quê? Vamos supor, por exemplo, que em cada barra dessas você tem uma cidade por inteiro, né? Nós temos aqui um sistema de transmissão e em cada barra dessa você tem uma cidade inteira. Só que dentro dessa cidade existem cargas sensíveis que não podem ter o seu atendimento interrompido. Então, nós podemos ter aí hospitais, nós podemos ter prédios do governo, nós podemos ter data centers, nós podemos ter uma série de cargas cuja interrupção poderia acarretar em problemas econômicos, problemas operacionais, problemas sociais muito graves. Então, essa carga tem que ser mantida. Então, é interessante que vocês, após a verificação de que realmente tem que cortar carga, vocês prossigam a cortes parciais da carga para ver em que nível de corte de carga você teria uma operação segura, uma operação eficiente e dentro dos limites, tanto de tensão como de carregamento das linhas e dos transformadores. Ficou claro? Sim, senhor, obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? E, Carlos, tu pode falar um pouco sobre o planejamento a longo prazo do sistema? Planejamento a longo prazo, primeiro tem que ver o comando. O professor passou isso aí para vocês? Isso, ele falou assim, para o sistema definido, no caso base, elabore um planejamento para os próximos 5 anos, utilizando o fluxo de carga DC, supondo um crescimento uniforme das cargas de 10% ao ano. Ah, sim, entendi. Só um instante. Para isso, vocês vão utilizar esse DC Power Flow. DC Power Flow. O que acontece no DC Power Flow? No DC Power Flow, ele coloca todas as tensões como sendo 1.0 PU. Ele não considera as tensões aqui na resolução do problema de fluxo de carga. Vamos reativar as linhas. Ok, nós estamos aqui novamente o sistema, no caso base, só que utilizando-se do fluxo de carga DC. Nós temos aqui o sistema, no caso base, funcionando, rodando o fluxo de carga DC. O fluxo de carga DC, ele possui o objetivo de verificar a capacidade do teu sistema no longo prazo. Então, por exemplo, tu tens aqui um sistema e tu aplica sucessivos acréscimos de carregamento nesse teu sistema e tu vai verificar, a partir desses sucessivos acréscimos de carregamento, se os limites de capacidade de entrega de potência das linhas, dos transformadores, eles vão ser atendidos, e se a capacidade das unidades de geração também vão ser obedecidas, né? Então, o objetivo é esse, né? Então, aí no fluxo de carga DC, no caso base, tu vai pegar e rodar o teu sistema, no caso base, né? A cada 5 anos, o professor Bira falou no comando da questão que tem um aumento de 5%, 10%, certo? Isso. 10%. Então, após 5 anos, tu pegas e aumenta todas as tuas cargas em 10%, somente a parcela ativa das tuas cargas, e tu vai novamente executa o fluxo de carga DC. Após mais 5 anos, tu aumenta novamente em 10%, e após 5 anos, tu Na verdade, Carlos, é 10% ao ano que vai aumentando. Sim, 10% ao ano. Okay. Uhum. Então, após o outro ano, mais 10%. Após o outro ano, mais 10%. Dentro de cada ano de simulação,
vocês devem verificar se os limites das linhas e dos transformadores eles vão ser obedecidos, e vocês vão verificar também se a entrega de potência ativa das unidades geradoras ela não vai ser extrapolada. Então, nós temos aqui o set point de entrega de potência da unidade 1, da unidade 10, e aqui a potência necessária para o fechamento do balanço de potência na unidade 11. Esses limites, eles não podem ser violados. Nós temos limites de entrega de potência na barra 1, na barra 10 e na barra 11. Esses limites, eles não podem ser violados. Então, vocês têm que verificar se esses sucessivos acréscimos de carga, em algum ponto, eles vão violar esses limites de geração, que são a capacidade de entrega de potência das unidades geradoras. Ficou claro, mais ou menos? Sim. Aí, nesse caso, a gente já vai ter uma liberdade maior, como é uma questão de planejamento, né? Já colocar um banco de capacitores, se for preciso, em algum lugar. Seria o caso também de colocar uma nova usina geradora? Tem que verificar o que o professor Bira pediu, né? Se ele pediu uma solução mediante a uma condição em que o sistema não seja mais capaz de atender, ou ele pediu apenas para verificar. Com relação a isso, é bom vocês perguntarem diretamente a ele, porque ele não me deu um detalhe com relação a esse comando, né? Então, eu não posso falar que vocês devem proceder assim, aí caso eu falar e vocês fazerem, e não sei o que o professor Bira pediu, né, pode complicar depois, tá ok? É que, no caso, ele pediu a elaboração de um planejamento para esses próximos 5 anos. Pede um esclarecimento melhor para ele, é melhor. Tá certo, obrigado, Carlos. A respeito de se o sistema chegar no momento em que ele não seja capaz de atender a carga devido a esse acréscimo, vocês podem aplicar medidas, como, por exemplo, reforço de linha, ou adição de linha, ou adição de geração. Aí pedem um direcionamento para ele a respeito se vocês podem ou não tomar essas medidas, se deve ou não, ou quais medidas tomar. Tá ok, obrigada. Alguém mais tem alguma questão, pessoal? Carlos, Oi. por que não avaliar isso no nosso fluxo normal? Por que descer, que tudo cai para um PU? Fiquei curioso. É porque, a nível de planejamento a longo prazo, é interessante para o teu sistema avaliar somente a quantidade, a entrega de potência ativa, a capacidade de entrega de potência ativa. Porque para a potência reativa, você tem uma margem maior de entrega de potência mesmo. Você pode colocar banco de capacitores, você pode colocar compensadores síncronos, você pode amarrar a legislação para obrigar o teu consumidor a melhorar o fator de potência e não demandar tanta potência da rede, tanta potência reativa da rede, ou seja, a potência reativa, ela é uma grandeza que te permite uma manobrabilidade maior, né? Então, devido a isso, usualmente, ela não entra nesses estudos de planejamento de longo prazo. Normalmente, se faz um estudo apenas com relação à potência ativa, porque tu tem que entregar potência ativa por meio de uma unidade de geração, ou de grande porte, ou fotovoltaico, né? Ou eólico de grande porte também. Então, tu tens aí uma margem bem menor de manobrabilidade da operação da tua rede, do planejamento da tua rede, certo? Beleza, Carlos, obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Já vamos encerrar, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar aí. E Carlos, Oi. tem uma parte aqui do trabalho que ele pediu bastante coisa, que ele fala de contingências, né? Desligamento, desligar tais linhas. Aham. E também tem outra contingência que é perda
da usina conectada na barra 3. Quando ele fala perto da usina conectada, é o gerador que sai, né? Eu acho. Isso, deixa eu voltar aqui. Pera. Nós temos aqui, já configurei no módulo DC. Reset to first start. Está configurado o modo DC aqui. Edit mode. Mode que eu devia ter salvo em outro exemplo aqui. Reset. Enfim, eu tenho que mexer na configuração lá para configurar o modo de Newton de novo. Quem fez a pergunta? O Endler. O Wendler, basicamente é isso aqui. Tu pegas e abre o disjuntor da tua unidade geradora. Observa o que aconteceu aí. Tu tem sobrecarga aqui, tu tem sobrecarga aqui, tu tem sobrecarga aqui, tu tem uma ultrapassagem do limite de geração aqui. Nesse caso, provavelmente tu vai ter que cortar a carga. Não tem como escapar. Quando tu perde uma linha de transmissão, dependendo da linha de transmissão, tu pode reordenar o fluxo de potência para tu poder otimizar a entrega de potência para aquela barra e dessa forma tu elevar a tensão daquela barra. Deixa eu mostrar como é isso. Talvez vocês precisem utilizar isso no trabalho de vocês. Mas nesse caso de perda de unidade geradora, invariavelmente vocês vão ter que prosseguir a corte de carga. Só um instante. Hoje, a partir do instante que tu modifica uma configuração dessa, ele não retorna. O meu conselho para vocês também, no gerenciamento do trabalho de vocês, é fazer isso aqui. Vocês criam um sistema base, depois vocês vão aplicar uma contingência, copiam o sistema base, cola em outra pasta, em uma pasta diferente e aplica a contingência. Vão aplicar outra contingência, copia a pasta do sistema base, renomeia ela e depois aplica a contingência naquele sistema separado na pasta de vocês. Vão executar o fluxo de carga DC, copia a pasta do sistema base, cola, renomeia e executa na pasta separada o fluxo de carga DC, certo? Para não dar nenhum problema aí na simulação de vocês, certo? Nós temos aqui. Ok. Vamos colocar a perda de uma linha. Primeira perda desses bancos de capacitores aqui. Nesse meu trabalho, eu tinha colocado banco de capacitores no caso base. Vamos perder uma linha. Quem tinha feito a pergunta para mim? O Wendler. O Wendler? Vamos observar aqui um exemplo bem interessante.
nós temos aqui a perda da linha 3,4, certo? Nós perdemos a linha 3,4. Nós não tivemos nenhuma subtensão. Mas nós temos aqui uma sobrecarga aqui nessa nossa linha, certo? Nós não temos subtensão, mas nós temos sobrecarga. Vamos observar que nós temos aqui uma sobrecarga dessa nossa linha 2,3. Tem como nós tomarmos alguma medida para mitigar a sobrecarga dessa linha? E como nós tomarmos... Pode aumentar os geradores, né? Vamos ver. Vamos aumentar os geradores. Aqui nós temos 180 de set point. Vamos aumentar para 200. Aumentar para 200. Vai em 180, nós aumentamos para 200. Permaneceu a mesma coisa. Por que permaneceu a mesma coisa, Wendel? Porque a carga da barra 3 é muito grande ou não tem nada a ver? Tu observa que anteriormente à contingência nós tínhamos a barra 3 que era atendida tanto pela linha 2,3 quanto pela linha 3,4, certo? Só que nós cortamos esse caminho aqui. Nós cortamos esse caminho. Então, ela pode ser alimentada apenas por essa linha 2,3. Então, nós temos um único caminho possível para entregar potência para essa nossa carga. Então, nós temos aqui uma contingência que a única capacidade de solução dessa contingência é por meio do corte da carga aqui na barra 3. Então, a gente aplica um corte parcial dessa carga e nós conseguimos mitigar essa sobrecarga. Então, esse seria um exemplo em que, invariavelmente, nós teríamos que cortar carga. Deixa eu procurar um exemplo aqui, em que dá para a gente reorganizar o fluxo de potência. Só um instante. E, Carlos, e se aumentasse o gerador na barra 1, que supre a carga lá na barra 3, poderia funcionar antes de reduzir a carga? Não entendi. Se aumentasse a capacidade do gerador da barra 1, que está suprindo a carga na barra 3 sozinha, poderia funcionar, né? Não funcionaria porque, invariavelmente, estaria passando a mesma quantidade de potência aqui na linha 2,3. O problema aqui é a capacidade da linha mesmo. Que a demanda que a carga precisa, a linha não consegue entregar. Uhum. Então, nesse caso aqui, invariavelmente, a gente teria que cortar a carga. Deixa eu buscar outro exemplo aqui. Deixa eu ver outro exemplo. Carlos, quando você fala cortar carga, a gente, tipo assim, falta a experiência da prática, né? Então, eu não sei quanto eu cortaria. Eu preciso cortar a potência ativa e a reativa na barra 3, ou eu corto só a ativa? Como é que eu faço? Corto 10%? Como é que faz? Corta ativa e reativa o suficiente para tu trazer o sistema para uma margem de segurança. Tu faz aí, né, nas tuas simulações, por tentativa e erro mesmo, um percentual de corte que seria possível tu trazer o teu sistema para uma margem de segurança. Vamos ver aqui. Nós temos aqui um carregamento de 101%. Vamos modificar o carregamento dessa carga aqui. Nós temos aqui 150, vamos diminuir para 140 e 110. Interessante é vocês diminuírem na mesma proporção, né? 93%, ou seja, esse corte dessa carga nessa profundidade já foi suficiente para a gente diminuir para 93% o carregamento da linha, já está dentro da margem de segurança boa, né? Então, isso aí fica dentro da margem de tentativa e erro mesmo, isso aí. O interessante, novamente, é vocês manterem o máximo o atendimento à carga e com segurança e com as tensões e os carregamentos dentro do limite, ok?
Então, a solução para essa contingência, nesse caso, seria um corte parcial dessa carga. Entendi, Carlos. Então, existe situação que eu posso fazer um rebalanço da potência do gerador e existe a situação que eu tenho que reduzir a carga. Está faltando só para mim entender, pelo menos, o entendimento de em qual situação eu preciso inserir um banco de capacitor em uma determinada barra para corrigir algum problema. Está faltando só essa situação. Pois é, mas o banco de capacitores, considerando a operação, que é o objetivo do nosso trabalho, você não vai poder inserir. Esse banco de capacitores que tu está vendo aqui gera outro trabalho em outro contexto. Isso aqui eu inseri uma vez para uma turma para exemplificar, na verdade, isso aqui. Mas considerando a operação, não pode inserir banco de capacitor. Entendeu? Mas, Carlos, a gente pode modificar algum parâmetro no banco de capacitores para poder melhorar um que já exista, no caso base? Pode sim. Nesse caso, poderia sim. Mas tem que ver que parâmetro seria esse, de que parâmetro que tu fala. No caso, a injeção de reativo mesmo. Pois é, mas ele tem uma capacidade máxima, tem que ver se a injeção de reativo que tu está variando nesse capacitor, que já está no caso base, né? Se a injeção de potência dele não vai ultrapassar o limite que está lá no comando da questão, né? Certo? Tá bom, obrigada. Wendler, vamos pegar outro exemplo aqui. A perda dessa linha aqui. O que aconteceu com a perda dessa linha? Nós temos aqui uma quase sobrecarga, uma sobrecarga, né, de 100% da nossa linha 2.6 aqui. Não é interessante o teu sistema operar nessa condição. Então, que medida que a gente poderia solucionar para mitigar essa condição aqui? Nesse caso, a gente vai observar o caminho de entrega de potência para essa carga aqui. Essa linha 2.6, ela está alimentando uma carga aqui na nossa barra 6. Só que qual é o caminho da entrega de potência aqui para essa minha carga na barra 2.6? Nós temos uma parcela da carga, da energia entregue vinda desse gerador, passando pelo transformador e pela linha 2.6, e nós temos uma outra parcela de energia vindo da linha 8.6, vindo da linha 7.8 e vindo do transformador 7.11. Então, uma alternativa de nós modificarmos o fluxo de potência para diminuir